Oi, bom dia, Sônia, bom dia, Pedro, Thaís, todos que nos acompanham. Hoje é 11 de agosto. O que é 11 de agosto? 11 de agosto é o dia do advogado. Por que dia dos advogados? Porque em 1827, Dom Pedro I autorizou a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Aliás, os primeiros cursos superiores no Brasil foram dois: o da Faculdade de Olinda e o da Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Os advogados, ou principalmente os estudantes, costumavam comemorar essa data com o chamado pendura, aquela prática de ir aos restaurantes e não pagar a conta, cantar trovas acadêmicas, enfim, essa prática está quase que extinta. Eu só queria colocar se hoje é realmente um dia de comemoração, esse dia do advogado, dia dos cursos jurídicos, o 11 de agosto. Acho que deveria ser um dia de reflexão. Se não, vejamos. Como é que estão as carreiras jurídicas? Vamos falar dos advogados? Advogados, essa profissão já foi a mais nobre de todas, já foi muito nobre. E hoje, com cursos fracos de direito espalhados pelo país, mas fracos a ponto de se encontrar erros de português nas peças que são produzidas pelos advogados. Já foi o tempo em que faculdades, como a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, só para citar, que a gente já tocou, produzia 13 presidentes da República, 45 governadores do estado de São Paulo, 13 prefeitos, 55 ministros do Supremo e tantas outras boas faculdades de Direito que existiam, até ainda existem, mas infelizmente numa minoria. A maioria dos cursos é muito fraca. Os advogados cometem erros crassos de assuntos que se aprende no primeiro ano da faculdade ou até mesmo antes da faculdade, o que atrasa a justiça e prejudica os clientes dos advogados. Essa é a situação da carreira jurídica da advocacia. Vamos falar do Ministério Público? Sim, os promotores, por definição, são obrigados a cursar a faculdade de Direito. Como é que está a carreira do Ministério Público, dos promotores de justiça? Promotores de justiça hoje estão tomados pelas ideologias, com as suas decisões influenciadas pelas ideologias. E quando a ideologia é contrária daquele governo onde está trabalhando o promotor, atrapalham os governos e quase querem governar sem serem eleitos para isso. Querem exemplos? Dou exemplo. Em São Paulo, a Coordenadoria de Habitação do Ministério Público, totalmente ideologizada. A Coordenadoria de Saúde do Ministério Público de São Paulo, totalmente dominada pela ideologia. Falamos de advogados, falamos de promotores, vamos falar da terceira carreira jurídica, os juízes. Juízes que têm proferido decisões grosseiras, às vezes em tom de piada, totalmente fora daquele ambiente formal que deveria ser até por garantia do réu as audiências e a área jurídica. Brigas no Tribunal de Justiça, como que acontece em São Paulo, com acusações gravíssimas de um desembargador contra outro. O nosso Supremo Tribunal Federal, onde também estão lá juízes, apesar de serem chamados de ministros. Juízes, ministros, que tomam decisões totalmente contrárias às realidades que nós vivemos nas ruas das cidades. Há um descompasso absoluto entre a justiça lá e o que a gente é obrigado a enfrentar no dia a dia nas nossas vidas. Quando não, os assuntos discutidos no Supremo Tribunal Federal não têm nenhuma relação com o que efetivamente é o objetivo, é o escopo de uma Corte Suprema como o Supremo Tribunal Federal. Bom, 11 de agosto, dia de reflexão sobre as carreiras jurídicas. Até porque justiça precisa ser justa. Marco Antônio Sabino conosco também no Jornal Gente.